Como dialogar com eficácia para casados. A importância do diálogo. Você já decidiu fazer a caminhada do amor. Parabéns, primeiramente. Você é um casado, uma casada inteligente. Nós vamos, durante o curso desta gravação, falar com você sobre por que o diálogo é importante, por que muitos casais têm dificuldade de dialogar e qual a diferença do diálogo durante a caminhada do amor. Como você pode se preparar para essa caminhada e o que fazer e o que não fazer. Bom, eu estou aqui com a Cristiane, a minha esposa. Olá. E também com um casal, o Júnior e a Fernanda. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Vocês podem falar mais do que olá também, não tem problema não. Bom, o Júnior e a Fernanda estão com a gente, são professores também da Escola do Amor, fazem o trabalho da Terapia do Amor conosco e vão nos ajudar então neste tema. A primeira coisa que nós queremos falar aqui é com respeito à importância do diálogo. Todo mundo sabe, né, que diálogo é importante num casamento, mas é mais fácil falar do que fazer. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido. Isso é muito verdadeiro, né? Exato, Renato. E o que acontece muitas vezes? Existe esse mal entendido entre os casais por causa da falta do diálogo. Aí, muitos maridos, né, eu não quero aqui falar mal dos homens, mas a realidade é a seguinte, fato é, muitos homens não acham que tem problemas. Eles vão para casa depois do trabalho e a esposa está lá fazendo as coisas de casa e ela às vezes reclama. Ela às vezes joga, poxa, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. E ele acha que essa é a vida. A vida da mulher é resmungar. E ele não vê problema. E por isso ele não para conversar com ela, para ver o que é que está fazendo-a reclamar o tempo todo. Parece que nós homens, por alguma razão, temos um parafuso a menos nesse departamento do diálogo, né? Digo assim, especialmente no ouvir. Porque, por exemplo, eu tiro por mim, muitas vezes, você com certeza já percebeu isso, muitas vezes você, Cristiane, está falando comigo e eu estou, mas eu estou com a cabeça em outro lugar, eu não estou te ouvindo. Eu, às vezes, estou consciente disso e eu me sinto mal, porque hoje eu já sei, eu tenho melhores conhecimentos e eu sei que eu deveria dar atenção total a você, mas nós homens temos a dificuldade de focar, muitas vezes, na conversa da nossa esposa, porque estamos focados em outras coisas, seja a televisão que está ligada, o computador que a gente está fazendo algum trabalho ali, ou alguma outra coisa que está tendo a nossa atenção naquele momento. É muito difícil para a gente desligar daquilo e focar no que vocês estão falando. Por isso, nós erramos muito nisso e eu creio que é uma das razões porque muitos homens são péssimos no diálogo. E a mulher muitas vezes erra porque ela não sabe se expressar, ela não sabe dialogar. Então ela fica usando reclamações, resmungando, mandando indiretas, às vezes se fechando. Então os dois têm as suas falhas, né? Nós sabemos que vários problemas que as pessoas passam na vida sentimental, no relacionamento, exatamente pela falta do diálogo. Problemas que eram pequenos, que com uma conversa poderiam ter sido resolvidos e depois se tornam como uma bola de neve. Né? Então, e sabemos que as pessoas também, os casais, a única maneira de se conhecerem, especialmente os novos, é através do diálogo, que falta no relacionamento de muitos deles. Até os velhos, às vezes a pessoa casada há 20 e tal anos. Não se falam. E ela não conhece tanto a outra por causa da falta do diálogo. Quer dizer, não é só quem acabou de casar. É um costume de muitos casais. Vocês conversam muito antes do casamento. Depois do casamento parece que não precisa mais conversar. E você sabe, tem gente que não sabe nem o que é um diálogo. Pensa que brigar é um diálogo. Não, mas a gente está conversando, os dois estão gritando, ninguém ouve ninguém e eles acham que estão conversando, porque não faz ideia do que é um diálogo. E vocês já tiveram, por exemplo, já aconteceu comigo com a Cristiane, não sei se vocês também já tiveram uma situação em que
ouve, como essa frase diz, a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido. Vocês já tiveram algum mal entendido pela falha no diálogo? A falta ou a falha? Um falava uma coisa, o outro entendia a outra? Acontece toda hora. Várias Toda vezes. hora acontece. Toda hora? Não, e é interessante que quando existem os probleminhas e a gente sabe que uma conversa já vai resolver tudo. Uhum. É aquela conversa. Às vezes um desentendimento e quando a gente para conversar, aí termina aquele diálogo num sorriso, num beijo e acabou o problema. Quando não há o diálogo, aquele problema passa para o dia seguinte e depois, quer dizer, uma bola de neve. Só falta a conversa. Quando há a conversa, quando há o diálogo, mas não o diálogo somente de uma palavra ou duas palavras, que é o erro que muitos homens cometem, né? O diálogo para o homem geralmente é, tá bom, entendi, ok, vou fazer. Ele não conversa, ele só quer dar uma resposta e acabar com aquela conversa o mais rápido possível. Geralmente é o que os homens fazem. Então, quer dizer que acontece toda hora esse mal entendido. Você percebeu que ele quis escapulir, né? Ele já pulou, já foi para outro lado. Não quis não. Bom, vocês com certeza vão se beneficiar muito da caminhada do amor. Uma outra coisa sobre isso, Renato, é que quando você tem o diálogo, você também está valorizando a sua parceira, a sua esposa, o seu marido. Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam assim, não precisa, eu não preciso sentar para conversar com essa pessoa. Ela me conhece. Ele já sabe as minhas reclamações. Foram tantos anos reclamando a mesma coisa. Então ele já sabe, já devia saber, né? Mas o que a pessoa não entende é que quando você para, como esse propósito da caminhada do amor, quando a pessoa tira o tempo só para aquela outra pessoa, para sentar com ela, olhar nos olhos e conversar com ela, ela também está valorizando aquela pessoa e o casamento deles. É tão eficaz que você realmente só precisa de uma conversa dessa profundidade umas 2 vezes, talvez 3 no ano, quando você está realmente praticando os outros princípios, né, que nós ensinamos na escola do amor inteligente. A caminhada do amor, o tipo de diálogo que é feito ali, ele tem um efeito para meses no seu casamento, porque muitas coisas são ajustadas, muitas descobertas são feitas que você sente o efeito por muito tempo depois. É o poder desse tipo de diálogo. Eu acho interessante porque muitas pessoas, quando se fala na caminhada do amor, pode pensar assim, que é uma perda de tempo. Mas na verdade não é uma perda de tempo, ela está investindo no relacionamento. Então, se você investe agora, é como você falou, você não precisa ficar fazendo isso sempre. Agora, se não investe agora, no futuro com certeza vai ter problema. Todo dia é uma briga, porque nunca resolve nada. Pois é. Então, vamos falar aqui os 4 tipos de conversa que os casais têm, que eles pensam que é diálogo e não é, não tem nada a ver. Por exemplo, tem o tipo chamado discurso, quando só um fala e o outro ouve. Sobe no banquinho, né? Um sobe no banquinho e começa a discursar. Por que você? Por que isso? Por que aquilo? Por que aqui nessa casa? Então um sobe no banquinho para discursar, o outro só fica ouvindo. Isso não é diálogo. Segundo tipo, resmungar. Aquelas reclamações intermitentes, sabe? A pessoa está andando pela casa, pega uma coisa, você deixa essa coisa tudo em qualquer lugar. Porque de novo você não fez o que eu te pedi. Porque aquela pessoa fica resmungando e acha que isso é diálogo. Ou então assim, ele vai, pega o lixo, põe lá fora e ela, pelo menos isso. Então, Pelo menos fez resmungar alguma coisa. não é diálogo. Número 3, terceiro tipo, é aquela conversa mínima para garantir a sobrevivência. Tipo assim, e aí, tem comida hoje? Na geladeira. Pronto. Isso daí não é diálogo. A maioria dos casais faz isso. Tudo bem com você? Tudo. É. Como foi seu dia? Ótimo. Ótimo. Já vai sair já, tô saindo. Tchau. Isso não é diálogo. Casais fazem isso, é o mínimo para a sobrevivência, mas não é diálogo. As pessoas não devem confundir isso como o diálogo. A gente conversa. Não, vocês não conversam. Vocês mantêm o mínimo de conversa para a sobrevivência. E o 4º tipo é o jogo de dardos. Jogo de dardos, você sabe, você pega aquele dardo, joga no alvo, na parede, de longe, espeta aquele dardo ali e fica ali preso. Pois é, tem casais
que fazem isso um com o outro com as palavras. Um ataca o dardo no outro, né? Só que o quadro de dardo é o parceiro. Aí joga o dardo dizendo: você só faz bagunça nessa casa. Pum, joga o dardo nele, cai na testa. Isso não é um diálogo, isso é uma briga verbal. Aí o outro tira o dardo da testa e devolve e fala: mas você também não paga nenhuma conta nessa casa. Pronto, vai o dardo de volta pro outro. Então isso tampouco é diálogo. É importante pontuar isso porque as pessoas pensam que estão tendo diálogo, na verdade, ou elas estão discursando, resmungando, falando o mínimo para sobrevivência ou fazendo jogo de dardos dentro do relacionamento. Geralmente o diálogo, a gente chega numa conclusão. Os dois conseguem chegar a uma conclusão. Mas todos esses exemplos aqui que foram citados, nenhum se chega a uma conclusão. Principalmente esse dos dardos, que é o que a gente mais vê acontecendo, inclusive no laboratório, né? A gente vê os dardos voando para todos os lados. A pessoa não chega, nenhum dos dois conseguem ouvir e ninguém chega a nenhuma conclusão. Chega a um impasse. Já quando existe o diálogo, a gente consegue chegar num comum acordo. E é por isso que é chamado diálogo. É uma conversa inteligente, é algo inteligente, né? Então, os problemas são resolvidos.